Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de várias videoaulas com exemplos práticos de usos do Objeto Range, seus métodos, propriedades, coleções, etc., para a solução de problemas práticos e reais. Esse, na verdade, é o último vídeo dessa série, o 9º vídeo, onde vamos aprender o que nesse vídeo? Nós vamos aprender como determinar os limites de uma faixa. Do que eu chamei de faixa aqui, o melhor seria de uma tabela de dados, de uma lista de dados. Lembrando sempre daquele conceito de tabela, é uma sequência de linhas e colunas onde tem dados, mas não pode haver linha em branco e não pode haver coluna em branco. Se tiver linha ou coluna em branco, o Excel não consegue determinar exatamente os limites da faixa. Quando você põe o cursor numa faixa qualquer de dados, numa tabela de dados, numa lista de dados e pressiona Ctrl Shift asterisco, automaticamente o Excel seleciona o que ele considera a tabela de dados, a lista de dados. Isso também pode ser feito usando programação VBA. Nós até tivemos o exemplo, né, já em 2 lições anteriores, onde a gente simulou o pressionamento da tecla End e a seta para baixo, aquele XL down, para detectar a última linha de uma faixa de dados, de uma lista de dados. Nessa lição, vamos apresentar mais alguns exemplos de como determinar, como encontrar esses limites. Tenho certeza que vai ser bastante útil para vocês. Vamos lá então. Vamos aos nossos exemplos. Nós temos comandos equivalentes a pressionar Ctrl Shift Down. Torna ativa a última planilha da pasta de trabalho, isto é, a planilha mais à direita, e Ctrl Down torna ativa a próxima planilha. Então, como é que se simula um Ctrl Shift Down em programação VBA? Perdão. O objeto Range passa como parâmetro para esse objeto Range o Active Cell, é a célula ativa, né? E ou seja, a faixa, a linha é a linha da célula ativa e a coluna é a última linha da célula ativa e chama o método select. Isso é equivalente a pressionar Ctrl Shift Down. E Ctrl Down seria ActiveCell.end e chama o XL Down.select, né? Então, 2 maneiras de simular essa combinação de teclas e essa combinação de teclas do Excel. Agora, como determinar a última célula com dados em uma coluna? Mostra como atribuir um objeto range a uma variável, sendo que o objeto range é uma referência à última célula de dados em uma coluna. Então, você tem lá vários valores numa coluna, você quer automaticamente detectar qual é a última linha que tem valores. Depois deles são só linhas em branco. Para colunas com dados contínuos significa sem linha em branco, e a variável topCell representa a primeira célula com dados. Você pode chegar à última célula usando o seguinte comando. Última célula igual. topCell é uma referência para a primeira célula com dados, .end XL down, que nós já fizemos em lições anteriores.
quando você está numa planilha aqui, deixa eu pegar uma planilha qualquer aqui. Deixa eu abrir uma planilha aqui. Vamos pegar texto para colunas. Aqui. Tá? Quando você está aqui, por exemplo, e você quer chegar na última, você pressiona End e logo depois seta para baixo. Ó, ele já vai direto na última linha que tem dados, depois só linha em branco. No VBA, conforme até já expliquei anteriormente, é feito usando esse comando. O endereço da célula, um objeto range que faz referência à primeira célula que tem dados, chama o método end e passa para o método end o parâmetro xldown. Isso aqui é equivalente a pressionar end e seta para baixo. Neste comando funciona mesmo que a variável topCell faça referência a uma célula que não esteja ativa na planilha. Tá? Para casos mais complicados e digamos mais realistas, onde pode existir linhas em brancos, você vai ter que usar uma abordagem um pouco diferente para desconsiderar as linhas em branco e realmente localizar as últimas células com valores. Por exemplo, vamos tentar ver alguns exemplos aqui que podem solucionar esse caso onde tem linhas em branco. Se você sabe que não existem dados abaixo da linha 1500 e que a planilha ativa é a planilha que contém a célula referenciada pelo objeto range contido na variável topCell, você pode usar o comando a seguir para acessar a última célula com dados na coluna topCell. Tá? Então, 1501 é a linha, né? topCell é o objeto range onde você está pesquisando, ponto coluna, e aí você usa o end xlap, que você está na última linha, tá? O que ele faz aqui, ó? Fica até mais fácil. Ele faz o seguinte, eu sei que só tem dados até a 15, por exemplo. Então eu vou um pouco adiante, vou na 22. E aí pressiono end, seta para cima. É isso que ele está fazendo. Ele está posicionando o cursor na posição que ele sabe que não tem mais dados e daí simula um end, seta para cima. Com isso ele vai pular direto para a última linha onde tem dados. É isso que ele está fazendo nesse exemplo aqui, ó. Tá? Ele chama o método end, ele vai lá para uma linha que ele sabe que nessa linha já não tem mais dados e chama o método end e passa o parâmetro xlap. Isso aqui é equivalente a end seta para cima. Tá? É uma técnica. Se a faixa for representada pela variável topCell não estiver na planilha ativa, aí pode usar o seguinte comando. Mesma coisa, topCell.parent.cells e aí passa o número da linha, topCell.coluna, end xlap. É uma única maneira. O objeto parent faz referência ao objeto pai do objeto range, representado por topCell. O objeto pai do objeto range é a planilha no qual o objeto se encontra. Então é uma maneira de dizer, ó, é o objeto range dessa planilha aqui. Então mesmo que não seja na planilha ativa, ele vai procurar na planilha que é a pai, ou seja, que é onde está essa faixa aqui. Então, topCell range é uma maneira de fazer referência à planilha onde está topCell, ok? Situação 3. Vamos complicar um pouco mais? Se você não sabe quantas linhas tem a planilha, ou nenhuma ideia. Lá num dos exemplos anteriores eu sabia, depois do 1500 não tem mais nada, né? Como, por exemplo, a partir da linha tal não existe dados. Não sei disso. Pode ser na linha 1000, 2000, 100 mil, 1 milhão. Você tem que usar uma abordagem diferente das anteriores, mas em compensação mais genérica, ou seja, que serve para qualquer situação. E temos o exemplo a seguir. Ó. Eu declaro uma variável maxRaw como sendo do tipo long. O que vai ser essa variável maxRaw? Ela vai ter o número da última linha a partir da onde não tem mais dados. Como é que eu faço para detectar isso? Igual antes, ó, a faixa atual está na variável topCell, parent para fazer referência à planilha onde ela está, used range para ele detectar a faixa utilizada, .cells. Aí o que ele faz? Ele chama novamente aqui, ó, .count raw mais 1, ou seja, ele tenta detectar a faixa utilizada,
certo? E determina como número máximo da linha, sendo a última linha dessa faixa, mais 1. Na verdade, isso aqui tudo ele está tentando encontrar a primeira linha em branco depois da faixa utilizada. E aí ele chama aquela técnica que nós chamamos em uma das lições anteriores. Ó. Achou uma linha em branco aqui, ó. Aí o que faz? Achou uma linha em branco, end, seta para cima. Então esse segundo comando aqui é o end, seta para cima. Tá? O que ele faz de diferente é isso aqui, ó, para genericamente tentar detectar a primeira linha em branco depois da faixa que tem dados. Então, são técnicas que a gente pode usar e combinar para solucionar problemas práticos. No exemplo a seguir, eu mostro um código para localizar a última célula não em branco, em uma coluna. Neste exemplo, assumo que a variável C contém o número da coluna a ser analisada. 1 é a coluna A, 2 é a coluna B e assim por diante. E a planilha ativa é a planilha que contém a coluna na qual queremos localizar a última célula não em branco. Então, declara uma variável como sendo do tipo range e ele seta aqui cells. O que é esse 1.048.576? É a última linha da planilha. É o número máximo de linhas que pode ter numa planilha. Então, ele manda o cursor lá para a última linha e faz um end seta para cima. Tá? Aqui, ó, eu vou para a última linha aqui, ó. Opa! Deixa eu ir aqui. Aqui, ó. Vou para a última linha da planilha, 1.048.576, e dou um end seta para cima. Onde é que o cursor vai parar? Na última linha onde tem dados. Tá? O resto, tudo é linha em branco. Uma maneira também de fazer e de forçar isso. A lógica é extremamente simples. Vai para a última linha, que é a linha 1.048.576, e pressiona end seta para cima. Se a coluna em questão, caso a coluna C, né, não está na planilha ativa, você deve referir referência à planilha na qual está a coluna a ser analisada. Por exemplo, chama a coleção Sheets, passa o nome da planilha e aí o restante, né? Cells, número da última linha, a coluna que você quer analisar e o end seta para cima. Você pode tornar o procedimento mais genérico usando a propriedade count para retornar o número da planilha. O exemplo a seguir irá funcionar para versões futuras do Excel, as quais venham a disponibilizar mais do que 1 milhão de linhas. Então, essa versão aqui, ó, funciona até o Excel 2016, que tem esse limite aqui. Perdão, 2010. Excel 2013, 2016, que tem limites maiores, poderia não funcionar se houvesse dados, né, até essa linha aqui, ou seja, uma planilha absurdamente grande. Para tu tornar genérico, ao invés disso, tu conta o número de linhas que tem na planilha como um todo e usa esse número para ir lá para o último e depois dá um end seta para cima. Que isso é feito assim, ó, cells.rounds.count. Aí ele vai retornar qual é o número de linhas que tem na planilha atual, né? E aí, na coluna que você quer posicionar, aí dá o end seta para cima. Vamos a mais alguns exemplos. Nós já aprendemos a como determinar a última entrada de dados em uma coluna e numa linha, como é que faz? A lógica é parecida. Existem diferentes maneiras para encontrar a última entrada com dados em uma linha, a exemplo do que ocorre com colunas. O exemplo a seguir é, digamos, o mais fácil de entender. Declaro uma variável do tipo range e faço o quê? Dou um end, ele manda aqui para a última coluna, ó, que é a coluna 16.384, e dá um end seta para a esquerda. É a mesma lógica do que nós fazíamos antes com as colunas. Íamos para a última linha e dava um end seta para cima. Agora aqui ele vai ir para a última coluna e vai dar um end seta para a esquerda. Onde é que ele vai parar? Na última coluna que tem dados na respectiva linha. A lógica é sempre a mesma. Tá? Então, ó, ele vai para a última coluna e dá um end seta para a esquerda. A lógica é extremamente simples. Vá para a última coluna da linha, que é a coluna 16.384, e pressione end mais tecla para a esquerda. Se você tiver várias entradas em uma linha e não tiver células em branco na faixa utilizada na linha, você pode localizar a última célula da linha com dados usando esse exemplo de código a seguir.
Por exemplo, na linha 1, posiciona o cursor na célula 1 e dá um END seta para a direita. Ó, posiciona no A4, né? END seta para a direita. Ele vai parar aqui. Veja que se tiver coluna em branco, ó, ele não avança. Agora, se aqui tivesse determinado valor, vamos supor que aqui tivesse valor. Aí, se tu dá um END seta para a direita, aí ele vai parar sempre na última. Se no meio tiver em branco, ele vai parar uma antes da em branco, tá bom? Viram que é sempre o mesmo raciocínio, né? Então, ele posiciona no A1 e dá um END seta para a direita. Se você quiser descobrir na linha 100 qual é a última com dados, A100, END seta para a direita. Ao utilizar END XL down e END XL up, fará com que seja feita uma rolagem na tela, o que pode causar demora na execução do procedimento, dependendo do tamanho da planilha. Então, se você tem uma planilha lá com 500 mil linhas, quando eu uso END XL up ou END XL down, o próprio VBA vai fazendo a rolagem da planilha, e isso pode tornar a execução muito lenta. Para evitar essa rolagem, você pode usar o código a seguir. Ó. Grava as configurações de rolagem em uma variável, tá? Declara uma variável como inteira, aqui duas variáveis como inteira, e grava nessas variáveis da janela ativa o valor aqui configurado para rolagem de coluna e para rolagem de linha. Defino a variável range, faço aqui, uso todos os métodos que eu expliquei anteriormente, e no final eu atribuo novamente esses valores para as variáveis. Então eu evito com isso a rolagem e que o procedimento fique muito lento. Pode parecer um pequeno detalhe, uma perfumaria, digamos assim, mas é importante. É importante porque às vezes o teu código está lento e você não sabe desse detalhe que pode ser facilmente resolvido. Bom, pessoal, espero que essa lição tenha trazido informações úteis para vocês. Estudem, entendam esses métodos de como detectar a última coluna que tem dados, a última linha que tem dados, porque isso aí vocês vão precisar a todo momento nos exemplos práticos que vocês vierem a implementar aí no trabalho de vocês. Valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato.
Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!